a pele lisinha, livre de furinhos e sem gordura é o sonho da maioria das pessoas, sobretudo das mulheres. Para conseguir este objetivo, muitas recorrem em cirurgias como a lipoaspiração. Mas volta e meia surgem novidades e novas técnicas com a promessa de reduzir medidas sem a necessidade do uso do bisturi. Uma dessas novidades é a lipocavitação, um método que consiste na quebra das células de gordura do corpo com o uso do aparelho ultrassônico. E há quem diga que é possível reduzir até 3 centímetros da área trabalhada já na primeira sessão, como glúteos, abdômen e esses famosos pneuzinhos que a gente tem aqui na lateral do corpo. Seria muito bom se fosse verdade, né? Quem vai dizer se isso é realmente possível é a convidada do Saúde e Vida de hoje, a cirurgiã plástica Tatiana Novaes. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Fabiana. Agradeço o convite de estar aqui. E aí, é realmente possível reduzir 3 centímetros já na primeira sessão? Fabiana, assim, quando foi divulgado isso, ele estava falando principalmente da circunferência. Esses 3 centímetros é muito mais ligado à circunferência. Mas é possível, sim, em uma sessão, desde que a pessoa tome todos os cuidados e siga todas as orientações. E como é feita a lipocavitação? A lipocavitação é um aparelho, que geralmente são sessões de 20 a 30 minutos, né? Quando em 2 áreas se faz em 45 minutos, um aparelho com transdutor sobre a área que se pretende ter essa redução. Uma coisa não substitui a outra, você está falando da lipoaspiração. A ultracavitação não substitui a lipoaspiração cirúrgica. Cada uma tem suas indicações devidas. Agora, uma das limitações da ultracavitação é o volume e a área que pode ser trabalhada. São áreas relativamente pequenas, não são áreas grandes. Tá, então vamos começar falando para quem de fato é indicada a lipocavitação. Para quem deseja reduzir uma área específica do corpo. Tem pessoas, por exemplo, que precisam fazer muito mais uma modelagem, né? Que o pessoal usa muito, um contorno corporal, né? Que tirar pequenos volumes de alguns locais. Para esse, a lipoaspiração talvez seja mais indicado. Mas quem tem uma gordura localizada, que não pretende fazer cirurgia naquele momento, só na barriguinha, só da lateral, que é o famoso pneuzinho, e uma coisa assim, usando muito atualmente no culote, principalmente não só em pacientes magros que têm essa gordura localizada, mas pacientes pós-cirurgia bariátrica, que não pode ser operado naquele momento, tem que aguardar fazer a cirurgia e quer reduzir naquela localização que tem uma grande quantidade de gordura, quer diminuir o volume. Além desses famosos pneuzinhos que a gente tem aqui nas laterais, uma coisa que incomoda muito, sobretudo as mulheres também, é essa área aqui abaixo do sutiã, né? E é possível fazer nela também? Eu queria que você falasse pra gente quais são as áreas mais trabalhadas. As áreas mais trabalhadas são abdômen, principalmente abdômen inferior, a região dos flancos, né, que é dos pneuzinhos, e o culote. A região perto do sutiã já envolve o tórax. Então, a depender do volume, teriam ser uma espessura menor que 3 centímetros, não é recomendado fazer no tórax. Isso já é uma limitação do método também, não deve fazer nessa região. E o que muitas mulheres temem, na verdade, a pergunta que não quer calar. Dói? Não dói absolutamente nada. Você falou aí que são de 30 a 45 minutos. Em média, sim. É possível fazer mais de uma região numa mesma sessão? Pode-se fazer até 2 regiões. Por quê? Porque a quantidade de gordura não vai ser eliminada através de uma cânula do corpo. Vai para o sistema linfático e o organismo vai eliminar essa gordura. Então, você não pode ter uma quebra muito grande de gordura, porque o seu organismo não vai conseguir eliminar. Então, são 2 áreas. Por exemplo, se for um culote muito grande, só o culote. O que se faz mais? Abdômen e a região dos flancos. Agora, você falou uma coisa bastante importante que eu queria que você esclarecesse, doutora. Há uma quebra das células de gordura, né? Isso. E essa gordura vai cair na corrente sanguínea. Né? Então, imagino que deve haver restrições também para esse procedimento. Assim, é um método relativamente recente, está sendo muito estudado. Pelos estudos não mostram que tem uma alteração muito grande dos triglicérides, que são que quebra essa gordura, de colesterol, aumenta muito pouco pelos estudos. Só que mesmo assim, por uma segurança maior do método, não pode ser realizado em pacientes que tenham doenças hepáticas, pacientes que tenham colesterol alto, tenham triglicérides muito alto, devem ser evitados. E isso já influencia outra coisa. Esse aparelho deve sim ser indicado por um médico, através de uma consulta médica, justamente para avaliar as contraindicações que podem ter alguma intercorrência com o paciente.
Se uma pessoa quiser comprar esse aparelho e utilizar em casa, ela pode fazer isso ou isso necessariamente tem que ser feito por um cirurgião plástico? Não. Ou algum outro profissional? Não, pode ser feito por outros profissionais. Não aconselho de jeito nenhum aparelho a ser comprado pela pessoa e usar em casa. É o sonho de muita gente, eu sei disso. Mas não pode, tem que ser sido profissionais ou até fisioterapeutas, mas sob a supervisão de um médico. Tá. E além do cuidado que a pessoa tem que ter na hora de escolher esse profissional, há alguma informação relacionada ao aparelho que ela possa observar? A pergunta foi ótima. É a seguinte, há uma regulamentação muito bem feita. Uma primeira coisa que a pessoa tem que procurar é se o aparelho tem Anvisa. Né, o Anvisa. O registro da Anvisa. O registro da Anvisa. O Anvisa, para você ter noção, é crime hediondo você ter aparelhos na clínica que não tem a regulamentação da Anvisa. Então, isso é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado que tinham 3 aparelhos no Brasil com Anvisa, com registro da Anvisa de lipocavitação. E tinham mais de 50 propagandas de aparelhos. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, né? Ter esse registro é muito importante. Para a segurança do paciente. Entendo. E além do cirurgião plástico, quem mais? Qual outro profissional que pode fazer esse procedimento? Não, pode ser feito não só por médico, mas sempre acompanhado por médico, dermatologista. Teoricamente, sendo médico, não tem indicação de ser médico. E a pessoa que tem experiência nesses casos. Agora, eu soube também, doutora, que dependendo da pessoa que realiza o procedimento, se essa pessoa não tiver o conhecimento adequado para fazer o procedimento, é possível que na região que foi colocado, né, que foi feito o procedimento, possa ficar alguns buraquinhos, ou ela não fique linear. Isso é verdade ou não tem nada a ver? Todo aparelho tem a forma adequada de ser realizada e se não for seguido esta forma pode ter alterações. Dentre os aparelhos que diminuem, esse é um dos que tem menos irregularidades, que apresentam descritas menos irregularidades. É bem difícil, mas o adequado é que você procure profissionais que realmente tenham experiência no assunto. Certo. E antes do procedimento, algum tipo de recomendação? Sim. Antes e depois do procedimento. Antes do procedimento, a ingesta maior de líquidos, antes e depois do procedimento. E durante os 3 dias seguintes, você não pode ingerir uma quantidade maior de lipídios, que é de gordura. Você tem que reduzir, é uma dieta hipolipídica, uma dieta com pouca quantidade de gordura. Senão você vai mobilizar essa gordura, mas essa gordura não vai ser eliminada do seu corpo. Agora, essa gordura que foi quebrada, né, essas células de gordura quebradas, se a pessoa não tiver uma alimentação correta, não seguir uma dieta adequada, ela pode voltar, né? Pode voltar. Talvez não naquela região, mas vai voltar. Pode voltar sim. E uma outra pergunta também que eu acho que muita gente vai querer saber. Preço. Quanto custa em média uma sessão? Varia muito as sessões, mas em média entre 200 a 300 reais. E quantas sessões são necessárias normalmente? Também varia de paciente para paciente. Em média, 6 a 10 sessões. Superior a isso, não? Mais do que isso, não? Mais do que isso, primeiro. Mais do que isso, tem que ser monitorado os níveis de triglicérides, os níveis sanguíneos dele. Mais do que essa sessão. Segundo, que talvez, se necessite mais de 10 sessões, talvez não seja essa a indicação para o paciente. A indicação seria um procedimento cirúrgico ou perder peso, porque não é um procedimento indicado para emagrecer. É um procedimento para tirar a gordura localizada. E é necessário fazer uma avaliação médica antes? Quer dizer, antes desse paciente se submeter ao procedimento, vocês têm algum tipo de exigência? Sem dúvida, é necessário uma avaliação médica. O paciente rígido, que não tem nenhum problema de saúde, pode fazer sem problemas, não tem essa indicação de fazer obrigatoriamente um exame de sangue para verificar os níveis glicéridos, né, com 5 sessões, até 5 sessões. Mas uma avaliação médica, sem dúvida, é o mais adequado para antes de iniciar o tratamento. E entre uma sessão e outra, qual o intervalo que se dá? Eu posso fazer uma vez por semana, tem que ser uma vez por mês, como é? Ótima pergunta. Varia um pouco de aparelhos. Os aparelhos mais modernos uma semana entre uma sessão e outra. A gente imagina quando a gente pensa assim, poxa, é possível reduzir 3 centímetros, você já explicou aqui, né? Em relação a isso, que não é 3 centímetros de vez, nem em cima da área. Mas a gente pensa assim, eu preciso passar 6 meses na academia para reduzir 3 centímetros do meu pneuzinho. Então, o custo-benefício vale a pena. Mas vocês sempre falam da importância que é manter a atividade física, né, que isso não exclui
a exigência de se fazer uma atividade física, de ter uma alimentação adequada. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não só não exclui, como assim, o resultado, se a pessoa associar, o resultado para quem faz atividade física é muito superior, além do gasto calórico. E tem outros fatores também, por exemplo, o uso da plataforma vibratória logo após o procedimento aumenta em pelo menos 25% a eficácia. Então, assim, a boa alimentação, se ele não tem uma alimentação adequada, não segue isso, não vai perder, vai mobilizar essa gordura, vai perder o tempo e não vai perder peso, não vai perder medidas, no caso. Então, é também da importância do uso de uma cinta cada vez após a sessão, cada vez que você realiza a sessão? O ideal. Nem todo mundo usa, mas geralmente a gente sempre orienta, porque o ideal é a hora que termina a sessão colocar uma malha compressora para não só ajudar a manter essa quebra, como modelar mais o resultado. Você falou aí da associação de outras técnicas, né? Tem gente que já faz drenagem, outros procedimentos estéticos para reduzir essas gorduras também. É possível manter? Quer dizer, é possível manter e é obrigatório fazer drenagem logo após o procedimento. Faz parte do procedimento fazer uma drenagem logo após. Mas drenagem reduz líquido. Esse é o grande equívoco. As pessoas acharam que a drenagem vai reduzir as medidas. Ele diminui o edema, diminui a quantidade de líquido. E é importante para, nesse caso que houve a quebra de gordura, ela ajuda sim essa gordura ser removida pelo sistema linfático de forma mais rápida. Mas a drenagem é importante para reduzir as medidas, mas reduzir líquido, não gordura. Esse negócio de quebrar a gordura com a mão tem limitação, não existe. Então, assim, para finalizar, eu queria que você falasse qual o principal diferencial da lipocavitação em relação a esses outros procedimentos estéticos. Muitos outros procedimentos estéticos, essa pergunta, eles chegam a compactar a gordura. Tem outros aparelhos que fazem uma compactação da gordura, modelam um pouco, até modelam. E assim, mas a drenagem eles modelam um pouco, elas compacta, mas quebra efetiva de gordura sem a cirurgia. É o grande diferencial da ultracavitação. Agora, deixando sempre bem claro que uma coisa não substitui a outra. Os efeitos de uma lipoaspiração é e da ultracavitação nem sempre são a mesma coisa, não. Certo. Ela está falando aqui ultracavitação, que é um outro nome dado também para lipocavitação. Lipocavitação. Muito obrigada por sua presença, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, na semana que vem a gente volta com mais um Saúde e Vida. Não esqueça que você pode participar mandando um e-mail para a gente para o saudevida@grupoatarde.com.br. Você também pode ter acesso a outras matérias de saúde no Ciência e Vida, que é publicado todos os domingos no seu Jornal à Tarde. Até a semana que vem, eu espero vocês.